Você já ouviu falar sobre hidrocefalia de pressão normal? Vem comigo que a gente vai conversar hoje sobre esse tema. As hidrocefalias são doenças que acometem o sistema de produção e circulação de líquido dentro do cérebro. Então, o cérebro, a todo momento, ele produz no seu interior, em cavidades do seu interior, um líquido chamado líquido cefalorraquidiano ou líquor. Esse líquido flui por canais específicos aqui dentro do cérebro, depois dá a volta por todo o sistema nervoso central, passando pela espinha, para ser reabsorvido, drenado aqui por essas veias do topo do crânio. É mais comum a hidrocefalia acometer as crianças, e no caso das crianças, como o crânio não é completamente fechado e o osso tem uma flexibilidade, a gente vai conseguir perceber o crescimento do crânio pelo acúmulo de líquido. Mas você sabia que essa doença também pode acometer pessoas idosas com um crânio completamente fechado e que os sintomas vão ser diferentes dos sintomas da criança, até porque as causas também são diferentes. A gente vai mostrar aqui como essa doença pode acometer os idosos. Esse aqui é um crânio, a gente vai fazer um corte aqui no crânio nesse sentido aqui. Então a gente vai ver o crânio de frente e as cavidades de líquido no interior do cérebro. Vamos lá. Então aqui, ó, a gente tem um crânio cortado. Tudo que é branco aqui nessa imagem é o líquor, o líquido cefalorraquidiano. E esse líquido é produzido aqui no interior do cérebro. Esse é um cérebro normal. Na hidrocefalia de pressão normal, a gente vai ter uma dificuldade do fluxo desse líquido e ele vai ficar aprisionado de forma intermitente dentro dessas cavidades aqui. E essas cavidades vão começar a apertar o cérebro em regiões específicas. E essa é a parte interessante da doença. No nosso cérebro, nós temos uma representação cortical das áreas motoras, que foi estudada inicialmente por Penfield. Essa representação é um pouco deformada, porque existem áreas que precisam de mais representação no cérebro, como o rosto, como as mãos. E a gente vê esse homúnculo de Penfield deitado aqui, ó, sobre o cérebro, exatamente como ele estaria aqui nessa imagem. Então, na hidrocefalia de pressão normal, a primeira coisa que vai ser apertada é essa região aqui, ó, a região do controle dos esfíncteres genitais. Então, o paciente mais idoso que vai iniciar com a clínica de incontinência urinária. Essa incontinência urinária pode se manifestar como um aumento da frequência de vezes que ele faz xixi, então a gente chama isso de polaciúria, ou o idoso não consegue mais segurar o xixi, ele perde espontaneamente essa urina. Com a progressão da doença, a gente começa a comprimir outras áreas aqui, ó. Veja que essa área aqui é a área de controle das pernas. Então o paciente começa a ter o que a gente chama de apraxia da marcha. A força das pernas é normal, mas o idoso, ele parece que vai desaprendendo a andar, como se os pés estivessem... A gente tem a impressão que os pés estão com uma força magnética no chão, ele tem uma dificuldade de tirar o pé do chão. Então o idoso já tem incontinência urinária, o idoso está com a dificuldade de caminhar, então aí que ele vai começar a perder xixi. E se essa dilatação do sistema licórico progredir, a gente vai apertar o cérebro como um todo. E aí o idoso pode começar a apresentar sintomas de demência. Então veja que esse diagnóstico pode ser difícil a gente associar isso a alguma alteração neurológica, porque incontinência urinária é uma condição comum nos idosos por outras causas. A dificuldade de caminhar também é muito comum nos idosos por outras causas, e as demências também são muito comuns nos idosos. Mas se você está diante de um paciente que tem exatamente essa sequência, ele começa com incontinência urinária, depois ele começa a ter uma dificuldade de caminhar, que a gente chama de apraxia da marcha. Ele anda como um robozinho, assim, devagarzinho como um bloco. E depois ele começa a desenvolver demência, a gente é obrigado a pensar nessa condição chamada hidrocefalia de pressão normal. E na ressonância do crânio, a gente vai ter achados muito característicos que, correlacionados com as queixas e a história do paciente, pode fechar o diagnóstico. É muito importante que esse diagnóstico seja feito, porque diante desse diagnóstico,
quanto mais precoce a gente chegar nesse diagnóstico, a gente consegue resolver essa doença. A gente consegue, por uma cirurgia pouco invasiva, colocar uma válvula aqui no cérebro que vai drenar esse excesso de líquido para o abdômen e pode reverter muitas vezes os sintomas do paciente. Você conhecia essa doença? Comente aqui embaixo.